Vamos lá, texto bíblico. 1 Tessalonicenses Isso. 2, 1 a 12. 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Vai lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Isso. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é nosso testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, por sermos apóstolos de Cristo, sermos-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto vocês éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco aqueles que creram. Assim como bem sabeis que de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como um pai consola seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Muito bem, vamos lá. Vamos começar agora. Aqui, o pastor Luiz colocou aqui no quadro, no nosso apontamento, a primeira coisa do texto que nós acabamos de ler. O que é mais desagradável? Eu vou começar com isso. Essa temática, ela é muito importante. Primeiramente, eles estavam atacando o caráter de Paulo. E por que eu coloquei que é desagradável? É desagradável quando você tem boas intenções, quando você tem bom desejo, quando você trabalha, quando você serve a Deus com sinceridade, e outros se levantam para atacar você, para desfazer do seu trabalho, para atacar sua vida moral e espiritual. Hoje muitas pessoas leem sobre Paulo, eu preguei isso recentemente. Mas a grande questão é, eles estavam criando uma oposição ferrenha contra Paulo, buscando torná-lo desacreditado perante a congregação de Tessalônica, quando Paulo, em sua viagem missionária, os ganhou para Cristo. E eles estavam tentando criar ou construir uma imagem negativa do caráter de Paulo. E isso era muito prejudicial, porque para aquela primeira comunidade, ter uma ideia de que o líder dela era vagabundo, de que o líder dela era um bandido, de que o líder dela era um impostor, era um falso, era um mercenário, isso traria complicação pesada para a igreja do Senhor. Um prejuízo grandioso. Então é muito ruim, é muito prejudicial quando as pessoas não entendem os bons propósitos. Às vezes nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui na escola dominical e tem pessoas que entram aí e começam a dizer coisas como se eles soubessem quais são os nossos propósitos. Vem até aqui na igreja, procure saber como é o seu líder, procure saber o que nós fazemos, procure saber de onde somos, procure saber o que somos. Não é assim? Para você não falar coisas que podem prejudicar a tua vida, a tua moral e até mesmo te levar às barras de um tribunal. Não é assim? É muito importante, você nunca sabe com quem você lida,
com quem você fala e a quem você está se dirigindo. Então, antes de falar de alguém, procure o histórico daquela pessoa. Procure saber que se quem está falando aqui é casado, é pai de família, é um homem de um casamento só, é um homem de uma vida de conduta ilibada. Procure saber se o homem que está à frente daquela igreja, ele e a família prestam. A liderança ou o sucesso de uma igreja não está simplesmente na boa mensagem que o pastor prega, nós vamos falar isso, na boa organização, ou no show que o pastor às vezes faz na igreja. Bom som, boa arquitetura, bons atrativos, mas veja se esse líder que você escuta é um homem de Deus. Porque nós podemos analisar que haviam 4 ataques contra a pessoa de Paulo aqui. 4. O primeiro ataque contra a pessoa de Paulo é que ele era um covarde. Eles diziam que Paulo saiu às pressas de Tessalônica, porque ele não atendeu os irmãos, então ele era o quê? Segunda acusação, eles diziam que Paulo era irresponsável e que não amava aqueles crentes, porque Paulo não estava indo lá constantemente. E eles não sabiam o motivo, eu vou já falar isso aqui, eles não sabiam o motivo de Paulo não ter ido lá. Terceiro, eles diziam que Paulo e Silas eram doidos por dinheiro. Por que eles diziam que Paulo e Silas eram doidos por dinheiro? Porque quando eles evangelizaram lá, que não tinha ninguém crente, um grupo de mulheres ricas aceitaram a quem? A Jesus. Vamos ver aí, pegue bem aí, Atos 17:4 e aí 1 Tessalonicenses 2:5. Para você, eu estou mostrando o fundamento do texto, porque senão você não vai entender bem direitinho. É isso, é verdade. Atos 17:4. Isso. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e muitas mulheres distintas. Eles não queriam trabalhar, eles não queriam crescer pelo evangelismo, pelo trabalho, pelo sofrimento. Porque Paulo não foi lá para ganhar dinheiro, Paulo não foi lá para ter fama, ele foi pregar o evangelho. E quando ele pregou, muitas mulheres ricas aceitaram quem? Aceitaram a Jesus. É um bocado de gente aí que não quer trabalhar, é um bocado de gente que não quer ver o progresso da igreja, e hoje está vendo o progresso da igreja, e o que ele começa? Começa a atacar a igreja. É assim? Quantos não fizeram isso? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eles atacaram a Paulo. Quais foram as 3 coisas que eu já falei aí? Primeiro, disseram que Paulo era covarde. Segundo, disseram que Paulo não amavam a eles, porque não ia visitá-los, estava demorando. E a terceira, eles diziam que Paulo, ele queria só... E eles, a quarta coisa, eles diziam que Paulo queria ser, na verdade, difícil nas palavras. Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Então, veja que Paulo ficou muito triste, e Paulo não queria jamais se falar de si, porque Paulo, ele era, vamos lá, 2 Timóteo 3, verso, vê se é o 2 ou é o 6, acho que é o 4. Olha o que Paulo diz, vamos lá. O apóstolo de São Paulo. 2 Timóteo 3, lá pelo verso 3 ou 4, vamos lá. Sem afeto... Isso, pode ir. 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, com aparência de piedade, negando a eficácia dela, destes afasta-te. Sim. Porque deste número são os que introduzem... É o 2, começa pelo 2. Pelo 2. Aí tu está no 3, né? Estou no 3. Vai. Porque haverá homens... Pronto. O quê? Haverá homens o quê? Amantes de si mesmos. Amantes de si mesmo. Paulo, ele era terminantemente contra a pessoa falar de si mesmo. Ele não gostava, irmão César, da arrogância e nem de falar. Mas as situações constrangiam Paulo a falar dele. Você pode observar que Paulo era contra. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer: eu conheci um homem que foi até o terceiro.
Mas ele diz que foi forçado, porque a igreja, uns líderes andavam dizendo que ele não tinha espiritualidade, que ele não tinha Deus, que ele não tinha nada. Então, às vezes, nós somos forçados a estar dando declaração de nossa vida, particularidades, porque os crentes nos forçam a tomar essa atitude. Então, foi muito desagradável para Paulo essas 4 acusações. Ele que não gostava de falar dele, tem obreiro que gosta de se amostrar. Tem obreiro que gosta de se arrogar. Ele anda falando dele, ele já começa pregando: meus irmãos, é o seguinte, Deus me deu a bênção, eu já conheço todos os países do mundo. Ninguém está perguntando para ti, vai pregar evangelho. Não é assim? Em púlpito não é lugar de tu estar falando de geografia por onde tu andou. Púlpito é lugar de estar pregando o evangelho. Olha, um homem de Deus, quando ele é humilde, até eu estava lendo de um grande teólogo do Brasil, ele já faleceu. E eu nunca vi ele pregando, dizendo: olha, quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu morei. Não, e eu até ficava admirado. Será que ele já morou lá mesmo? E aí, quando eu estava lendo um livro dele, ele disse: olha, só para pontuar, quando eu estava nos Estados Unidos servindo ao fulano de tal, eu passei 6 anos lá eu fiz meu curso superior, eu só encontrei isso num livro dele, desse teólogo, mas eu nunca tinha visto ele em pregação andar afobando. Você vê que a pessoa quer se amostrar quando ela começa a falar dela, dizer quem ela é, o que ela tem. Púlpito é lugar de pregar evangelho. E Paulo, ele não queria se amostrar ou falar de si, mas como o povo forçava ele, porque o povo... Tu tá filmando direito, Caio? Bota para cá. O povo também só gosta de gente que foba. Vou logo dizer para vocês que me escutam. É ou não é? Só gosta, se a gente chega aqui para pregar o evangelho com sinceridade, eles não gostam não. Agora eles gostam de quem foba. Olha, eu estava em tal lugar eu orei e Jesus curou. Eu estava em tal lugar. Não, deixa as pessoas verem o fruto do teu trabalho, pela tua vida, pelo teu exemplo, pelo teu caráter, pelo teu posicionamento. Então, os opositores de Paulo, o constrangia a ele falar dele mesmo. É o que ele vai fazer aqui. É o que ele vai fazer. Por que ele teve que fazer isso? Para proteger essa igreja nova que estava começando. Ok? Então vamos lá.